Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que compareceram nessa noite maravilhosa aqui no Hard Rock Café. É um orgulho muito grande porque hoje é a primeira edição do Hard Talks de 2023 e já é a quarta do projeto. E entre tantos queridos convidados que nós vamos ter nessa noite, que são o público, vocês que nos prestigiaram, temos os amigos da Rede Lê Privilégio, o pessoal da School, os colegas da época de Coca-Cola, da SP, não quero ser injusta e esquecer de alguém. Então, o nosso agradecimento a todos. E essa noite, um tema muito especial, um conterrâneo da nossa cidade vai falar conosco, o Kiko Zambianchi. E eu quero muito que vocês aproveitem a cada segundo desse Hard Talks. No final, a minha equipe vai distribuir uns cupons para concorrerem a sorteio. Nós temos um grande parceiro aqui na casa, o tio da SP. Pela primeira vez no Hard Rock vai ter uma degustação harmonizada com o mestre cervejeiro, no dia 16, na próxima quinta-feira da outra semana. Cadê o tio? Cadê? Por onde ele está? Aqui, por aqui? Bom, depois vocês vão concorrer. Ali, ó. Ah lá, fala aí oi pra galera. Tio já é de casa também. Aqui tem esse problema, viu, gente? Veio uma, duas vezes, já virou amigo, membro da família Hard Rock. Bom, sem muitas delongas, eu quero chamar o Matheus Consoli, um dos fundadores da EDEX também, para fazer a abertura por parte deles. Uma boa noite e um bom aprofundamento para todos. Pessoal, muito boa noite a todos. Obrigado mais uma vez por estar conosco aqui hoje no Hard Rock e mais um Hard Talks para falar de um tema tão bacana que é a disrupção na indústria criativa. Então, queria agradecer mais uma vez, e não delongar demais, nessa iniciativa que junto aqui com a equipe do Hard Rock, agradecer também toda a equipe da EDEX que tem feito as comunicações, a interação, e esperamos que vocês tenham mais uma vez entretenimento com conteúdo, que esse é um dos objetivos dessa iniciativa, de compartilhar conhecimento, enquanto cada um de nós aproveita a noite também e se distrai um pouquinho nessa vida tão corrida que cada um de nós aí naturalmente está passando, tá bom? Então, queria mais uma vez deixar aí essas mensagens iniciais e já convidar então o Breno, que vai ser o nosso primeiro speaker aqui da noite, e o Breno se apresenta, dá início e a gente oficialmente está aberto aí à noite do nosso Hard Talks. Obrigado mais uma vez, aproveitem e um bom entretenimento a todos, pessoal. Obrigado, Breno, obrigado a toda a equipe. Boa noite a todos. Há mais ou menos 20 anos eu trabalho com música, cuidando da carreira de diversos artistas. E quando o Lê me convidou, a Vivi me convidou para vir participar desse evento falando de economia criativa, foi uma oportunidade tanto de fazer um revival, sabe? Como se você estivesse vendo como que eu vim parar aqui. Como que eu acabei trabalhando com música. E foi muito gostoso relembrar que tudo começou com um violão. Aquela dificuldade que o adolescente tem de se conectar muitas vezes com pessoas que ele não conhece, de startar uma conversa, de se sentir mais próximo. O violão foi um grande diferencial na minha vida quando um grande amigo meu na época, o Regis, ele aprendeu a tocar. E eu, para seguir o meu melhor amigo, como todo jovem faz, segui a onda dele. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O violão, ele me proporcionou mais amigos. O violão, ele me proporcionou mais convites para eventos, porque sempre que vai ter aquela roda de churrasco e tudo mais, quem que toca violão? Ah, chama o Breninho. E aí você vai conseguindo se enturmar mais com pessoas que você muitas vezes admirava, queria ser amigo, mas não conseguia. E uma dessas pessoas, para mim, desse grupo, era um grupo de teatro. E eu, através do violão, pude fazer parte desse grupo de teatro, que chamava-se o Pessoal do Teatro, que foi minha primeira grande experiência com arte como um todo. Eu pude experimentar desde a concepção de uma peça de teatro infantil, até o desenho do figurino, aonde nós vamos nos apresentar, com que dinheiro, quem vai controlar a bilheteria, como é que a gente vai correr atrás de patrocínio. E tudo isso foi sendo a minha primeira experiência que me fez ter o meu primeiro questionamento do jovem que se pergunta: como que eu vivo de arte? Por que isso é tão gostoso? Como que eu faço para entender esse mecanismo que, mesmo sendo ator, que eu acabei me envolvendo com isso durante um tempo, o que me encantava era a empresa girando. Era poder vivenciar, por exemplo, ver a Helena Bueno, o Elcio Bueno, que eram os meus diretores, e ver a vida deles, uma vida simples, mas muito batalhada em cima do sonho deles.
e falar, caramba, como que eu faço para viver de arte? E aquilo lá me despertou um interesse muito grande que acabou me levando à faculdade. Escolhi a administração, fiz FEA, tem inclusive contemporâneos aqui, o próprio Matheus, o Leandro. E isso fez com que eu buscasse entender do mecanismo de como viver até então de teatro. Só que, numa das sortes da vida, eu sou irmão de uma grande cantora. Ela chama Jana Lima, nome dela artístico. E quando eu estava no meu 3º ano de faculdade, minha irmã começou a sumir de casa. Né, Daniel? O Daniel aí, meu irmão. Do nada, era quinta-feira, minha irmã sumia de casa. Voltava na segunda. Aí eu perguntava para meus pais, cadê a Jana? Meu pai, bravo que só, falava assim, foi cantar. Ele até então não aceitava muito bem a carreira dela. Tanto que na época ele obrigou ela a fazer uma faculdade de contabilidade. Por tamanho era o preconceito dele, dentro das limitações de pensamento dele como um ser humano da época. Depois vocês vão ver no que isso foi parar. Acabou que a Jana cresceu muito. Ela voltava com mais eventos, e ela é uma super empreendedora, negociava com os contratantes, combinava com os músicos os preços, ia no show, negociava com o cara da van, pagava todo mundo e voltava com um pacote de dinheiro desse tamanho em casa. Aí eu olhava aquilo, eu tinha um puto no bolso, né? Falava assim, caramba, de duas uma. Ou minha irmã tá vendendo droga, ou esse negócio de música dá dinheiro. E ela foi crescendo, e acabou que ela não deu conta e acabou me convidando para cuidar da carreira dela. E foi até cuidando da carreira dela que eu conheci a Vivi na Coca-Cola, né, na época. E a Jana foi uma ótima escola para mim, sabe? Tanto que meu primeiro grande emprego, eu achando que eu ia ser chamado de um empresário, o grande Breno, ou não sei o que, eu acabei sendo conhecido como o irmão da Jana Lima. Então, entrar nos lugares, eu era irmão da Jana. Mas isso para mim não é demérito nenhum, pelo contrário. Eu conheci o Brasil através da carreira da minha irmã, pude mergulhar e entender como que uma pessoa faz para responder aí, então, aquela pergunta que todo mundo se faz, que é o seguinte. Depois eu acabei trabalhando com muitos outros artistas, estou há 20 anos nesse mercado, cuidando na carreira de pessoas que têm esse sonho, que é o sonho de como viver de música. E eu pude perceber que trata-se de... aconteceu aqui uma passagem que quem nunca trabalhou aqui com música, e quanto mais eu chegava para as pessoas e falava assim, com o que você trabalha? Por exemplo, a minha irmã, eu canto, mas além de cantar, você não tem um trabalho? Tamanha dificuldade da nossa sociedade de entender que quem vive de música muitas vezes tem aquilo como um trabalho digno, um trabalho que gera emprego, um trabalho que movimenta a economia, como as pessoas muitas vezes não têm noção. Nós somos uma indústria que movimenta movimentou em 2021 mais de 2 bilhões de reais. A indústria do entretenimento emprega mais de 1,2 milhão de pessoas no Brasil. E quando a gente fala de indústria do entretenimento, a gente fala de música, cinema, teatro, todo esse complexo que faz disso uma indústria da indústria de economia criativa. E movimenta cerca de 2,6% do nosso PIB, que é algo muito relevante, que é cerca de 20%, 20 bilhões de reais no ano. E que é um assunto tão complexo que daria para fazer várias palestras dessa, mas uma das coisas que eu mais gosto de ressaltar é que trabalhar com a indústria da música e da economia criativa diz sobre soberania nacional. Hoje os Estados Unidos não precisa atirar um míssil num país para conquistá-lo. O American Way of Life faz com que os jovens e toda a sociedade deseje ser americano. A Coreia do Sul, há 30 anos, começou um movimento chamado K-pop. Quem aqui já ouviu falar do K-pop? Pessoal mais ou menos da minha idade aqui, eu vou perguntar. Os filhos de vocês têm vontade de falar coreano? Os filhos de vocês sabem cantar música em coreano? Sabem, não sabem? Gente, isso chama-se soft power.
É algo muito sofisticado e que o nosso país tem muito potencial para fazer. Muito. Aqui acabou não saindo o gráfico, mas nos últimos 3 anos, a nossa indústria da música cresceu 100%. Eu teria que ter um 100% ali, infelizmente, desculpem, não saiu. E enquanto os empregos formais estão em crise, a indústria da economia criativa ela cresce. Claro que com as suas peculiaridades, adequando-se à disrupção tecnológica que está acontecendo no mundo. Depois o Leandro vai aprofundar mais esse tema da disrupção, mas várias são as oportunidades e vários são os desafios que, por exemplo, quem aqui chegou a ter em casa disco de vinil? Quem aqui ainda tem disco de vinil? Virou uma coisa cult, né? É legal ter. E caro, né? E caro. Depois, só para dar um exemplo de um poder de disrupção. Vocês estão vendo aqui na esquerda, na direita de vocês, isso é uma torre de copiar CD. Eu lembro que a gente desesperadamente, quando isso apareceu e ficou acessível, todas as bandas queimavam milhares de CDs. O Teatro Mágico foi um exemplo muito bom disso. O Teatro Mágico saiu no Fantástico falando que eles tinham imprimido e distribuído gratuitamente mais de 1 milhão de CDs. Isso impactou uma indústria, um país, fizeram eles ficar famosos. Isso só para ter um exemplo de como uma simples possibilidade de um avanço de tecnologia que possibilitou você sair do disco de vinil e ir para o CD e depois a cópia do CD impacta o jeito que você trabalha o mercado inteiro. E hoje a gente está vivendo a era do Spotify e depois o Leandro vai apresentar a era do ChatGPT e como isso está nos afetando. Nós vivemos como Guy Debord, como um filósofo Guy Debord fala, nós temos vivido a sociedade do espetáculo. Só que o espetáculo da mercadoria. Todos nós hoje tentamos nos reificar, tentamos nos colocar como um produto numa prateleira para sermos consumidos, cada um no seu mercado. E isso é um dos principais impactos que vem falando aqui das mais atualidades. Essa busca da gente se colocar como um produto numa prateleira tem feito com que as bandas elas estejam um pouquinho perdendo a sua essência, porque a gente está vivendo agora uma era da economia da atenção. Hoje a coisa mais estudada nesse mercado da economia criativa é a economia da atenção. Você pergunta para muitos jovens, inclusive, você fala assim, que banda você gosta? Não se surpreendam se eles falarem assim, olha, eu não gosto muito de música, mas eu escuto muito podcast. Você fala, caramba, não é a mesma caixinha. Para eles é. Então a gente está começando agora uma sociedade onde tudo está se misturando. Só que qual que é a grande mágica da música? A música é um produto de alma, que nos conecta, que rompe barreiras. E que há 20 anos eu fiz a escolha de trabalhar com ela, sou extremamente feliz. E que eu quero deixar só uma mensagem para vocês, além do meu muito obrigado. Eu quero falar que no momento que o mundo passa agora, do questionamento da 4ª revolução tecnológica industrial, onde os empregos formais estão sendo postos à prova, você trabalhar com o imaterial, você trabalhar com música, com criatividade, é uma tendência que tem que estar no debate para a gente saber que Brasil a gente quer e como lutar contra esses empregos formais que vão cada vez mais sumir, porém muitos outros vão surgir e perdurar. Gente, muito obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Quis fazer uma introdução aqui, em homenagem ao meu amigo Kiko que está aí, para falar um pouquinho da School of Rock, o que nós fazemos na School of Rock, né? Mas antes de eu falar da School, eu queria falar o como eu cheguei até a School of Rock. Eu não era da área da música, já trabalhei com parte de teatro, cinema, mas música em si não. E minha formação, por que pareça, eu sou engenheiro, né? E eu trabalhava numa empresa metalúrgica, né? Em 2016, a gente resolveu vender a empresa e eu queria fazer alguma coisa diferente.
E eu comecei a caçar, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí um belo dia, meu ex-cunhado estava em Nova York, me ligou e falou, cara, eu conheci um cara aqui da School of Rock. Os caras estão no Brasil, tá o telefone, fala com eles, né? E eu estava perdido, eu morava em Valinhos, eu estava perdido em Campinas, e de repente eu passei em frente do meu School of Rock. Eu falei, o que é isso? Entrei, eu falei, o que acontece aqui, né? Falou, olha, a gente trabalha com música, com shows. Eu falei, eu quero fazer. Mas você quer tocar o quê? Eu falei, cara, qualquer coisa, eu quero fazer. E entrei na School of Rock. Quando eu fui conhecer o responsável pela School no Brasil, eu cheguei para ele e fiz uma pergunta que era o seguinte, falei, vem cá, vocês dão aula de música, vocês fazem com que as pessoas entrem numa banda, vocês fazem com que essas pessoas façam shows, e aí? Agora que ficou legal, acabou? Né? Ele falou, não. A preocupação hoje da School of Rock mundial é como nós vamos criar os clássicos do futuro. Né? Eu falei, onde que eu assino? Né? E aí me embarquei nessa onda da School of Rock. Chegamos aqui em Ribeirão em 2019, né? E eu queria mostrar um pouco o que nós fazemos, né? A School of Rock é uma comunidade apaixonada em rápido crescimento que se dedica a enriquecer vidas por meio da música, da educação musical, baseada em performance e experiências. Pessoal, nós não somos uma escola de música. A School of Rock não vende aulas de música, nós vendemos experiências. Esse é o nosso diferencial. Isso que é enriquecedor. Nós estamos preocupados em trazer experiências para as pessoas. A gente está preocupado em pegar aquele jovem que está trancado em casa no final de semana e trazer ele para que ele consiga se expressar. Né? Para isso, nós temos que ensinar música. A School é uma franquia americana, já somos 300 unidades, essa semana batemos 60 mil alunos, né? Estamos em 15 países. E a nossa preocupação realmente é fazer o quê? Com que as pessoas se expressem, né? Em nenhum momento nós estamos falando que somos escola. Nós usamos o ensino musical para fazer com que você entenda qual a sensação de estar em grupo, qual a sensação de ter o empoderamento de subir no palco, qual a sensação de se relacionar, qual a sensação de se expressar, de ser quem você é. Né? E para isso, como o nome já fala, a gente é muito apaixonado. Tem que ser uma paixão muito grande, né, Tiagão? Tem que ser uma paixão muito grande para fazer essa roda girar, né? Eu passei o clipe com o Kiko antes para mostrar até onde nós vamos com as nossas experiências, né? De pegar alunos, ter relacionamento com pessoas do meio artístico, que eles consigam mostrar isso para os amigos, mostrar, olha, eu estou aqui, né, Laura? A Laura está ali por acaso, né? E hoje, o nosso maior trabalho é fazer com que os nossos alunos comecem a criar, né? O objetivo principal nosso hoje é ser o maior gerador de conteúdo de rock do planeta. E nós vamos ser o maior gerador de conteúdo de rock do planeta. Nós já temos alunos, por exemplo, que tocou no Rock in Rio Lisboa. Nós temos 7 alunos que vai tocar no Coachella agora. Nós temos alunos que vamos para o Summerfest. Nós vamos proporcionando essa experiência para que eles se motivem com a música, que eles se motivem com o relacionamento. Né? Que isso é o principal. A gente teve uma convenção no final do ano passado, e o Robbie Price estava aqui no Brasil, e ele falou sobre essa preocupação de criar uma plataforma para que as pessoas que se sintam só em casa consigam se conectar com outras pessoas da rede no mundo todo e façam música, toquem música, né? Isso para a gente é uma paixão, né? A gente
inclusive com o pessoal do Hard Rock aqui, estamos entrando num projeto agora, que a gente vai trabalhar com as escolas de Ribeirão Preto e criar uma batalha de bandas para que essas pessoas que estão nas escolas consigam um palco para se expressar, consigam algo para fazer. E para isso, como eu falei, tem que ter paixão. Tá? Algumas coisas que a gente tem liberdade de criar, por exemplo, que a gente, embora seja uma franquia, a gente não é tão engessado assim. Uma coisa muito interessante que vem acontecendo aqui no Brasil é que o público brasileiro, 35% são adultos. Se você chegasse numa School of Rock nos Estados Unidos há 4 anos atrás e falasse assim, olha, eu faço School of Rock lá no Brasil. Eles vão falar a mesma coisa que falasse assim, pô, meu avô faz inglês no Red Balloon, né? O School of Rock não é para adolescente? Não. Aqui no Brasil, 35% são público adulto. Né? Isso vem mostrando como o mercado vem trazendo a necessidade com que as pessoas saiam do trabalho, que as pessoas consigam realizar algo, consigam entrar em contato com novas amizades, com novas maneiras de se expressar. E fruto disso, a gente está começando a criar agora o que nós chamamos de programa autoral. Então, os nossos alunos, além de tocarem em bandas, fazerem shows, eles estão começando agora a criar, né? E o processo criativo, ele é um processo bem legal de assistir assim, porque você reúne pessoas diferentes, com ideias diferentes, e elas acabam se conectando. E com essa conexão, elas criam algo maior. Pessoal, boa noite a todos. Olha, o que dizer depois de um espetáculo desse, que foi a fala do Breno e toda a bagagem na indústria da música. O que dizer depois do Ricardo, School of Rock, né? E com esse final excepcional. Que bela música. Parabéns, Ricardo, pelo trabalho. Cadê o Ricardo? Não tô achando ele. Parabéns pelo trabalho. Belíssimo trabalho seu, belíssimo trabalho do Breno também. O meu papel aqui vai ser de tentar... É um desafio. E eu vou desafiar vocês em alguns aspectos. Então, atenção. Olha, eu sou uma pessoa de fora da indústria, eu olho esse tema, eu sou professor da FGV em São Paulo, idealizador da FGV aqui de Ribeirão, junto com o Kleder, com o Matheus Consul e José Leandro, que estão aqui também, nesse projeto de trazer, me lembrou muito, Ricardo, a sua fala do School of Rock, que é de trazer experiência para a educação executiva e algo além de negócios. E prova disso é o evento aqui no Hard Talks. Mas o meu desafio vai ser, eu olho várias indústrias, eu olho o setor de saúde, eu olho o setor de imobiliário, eu olho o setor de bens de consumo, de varejo, de tecnologia. E eu falei, deixa eu me desafiar, aplicar os conceitos que eu vejo em outras indústrias para a indústria da música, para a indústria criativa. Então é isso que eu vou tentar fazer com vocês nesses próximos minutos. E para falar sobre isso, eu quero lançar aqui um desafio para vocês enquanto eu explico o que são essas ondas da disrupção digital que o Breno, de certa maneira, comentou, o Ricardo comentou e que tanto afetam a indústria hoje em dia. E para isso eu proponho um quiz. Eu já começo a ver algumas pessoas escondendo, né, o rosto. Isso mesmo, um quiz. E como todo quiz, tem uma pergunta, tem uma resposta certa, uma errada e tem uma premiação. E aí a premiação, a equipe da edX Lab, da FGV, gentilmente cedeu voucher. Esse número que tá... Cadê? Tem alguém Cadê da equipe aqui? Andréia, alguém? Bel? É esse número mesmo? É R$1.000 o voucher? Tá bom. R$1.000 de desconto nos MBAs, né? Tá bom. Então, beleza. Quem acertar vai ganhar o voucher. São quantos vouchers? São 2, né? 2, 3 vouchers. Então, pessoal, vamos lá. Pergunta número 1, e aí eu vou construindo minha fala em cima dessas perguntas e do que vocês responderem. Não vale os palestrantes falarem, porque os palestrantes já sabem, certamente. São extremamente especialistas. E, olha, quem foi o primeiro grande disruptor em músicas no ambiente digital? Vamos lá. Oi? Napster. Vamos lá. Não, ainda não. Tá esquentando.
Não vale falar Winamp. Vocês revelam a idade quando vocês falam essas coisas. Revela a idade. Quem foi? Cara do Napster. Quase lá. Invenção do MP3. Esquentou mais ainda. Vamos lá. Esquentou, tô gostando. iPod. Um pouquinho antes. Pirate Bay. Pouquinho antes. Início de 2001. Dica. Discman, eu tinha um... Ih, caramba, revelamos a idade, né? Discman, eu usava em excursão para ir ouvindo música, eu ficava bravo porque a hora que passava no buraco o CD pulava a música. Pendrive, não. Vamos lá, pessoal, por volta de 2001. Walkman, não. Danilo, Rafael, ajudem. 2001. Oi? MySpace, não. Tá difícil, vamos lá. Começa com I. Quem falou iTunes? Então temos aqui um vencedor do voucher que é transferível também. Qual é o seu nome? Valeu, Vander. Fala a resposta para tudo. iTunes. Boa. Por que o iTunes, pessoal? Porque o iTunes foi o grande primeiro disruptor nessa indústria digital de música. O que aconteceu? 2001 lançou o player. 2001 lançou o player. Você só ouvia música. Junto com o iPod. Aí, em 2003, ele lançou o iTunes Store. E rapidamente ele se tornou, como vocês podem ver por esse depoimento, o maior vendedor de música no mundo. Roubando participação de mercado por meio de um canal digital de vendas, daquele canal tradicional que você ia até a loja, comprava um vinil, comprava um disco, um CD. Então, pegar essa participação de mercado de uma empresa tradicional no físico para o digital foi uma grande disrupção, um grande primeiro passo. Então, já temos aí o primeiro vencedor do voucher. Segunda pergunta. Qual foi a segunda grande onda da disrupção digital e uma empresa relacionada? Bom, eu vou dar uma dica para vocês. O Breno citou aqui o Teatro Mágico. O que o Teatro Mágico fez de tão interessante? Vejam, em 2004 ele falou o seguinte: tentamos juntar os artistas com o público diretamente, tiramos os intermediários. Agora ficou fácil com essa dica. Quem foi a grande empresa símbolo dessa segunda onda? Você levantou a mão primeiro, diga. Oi? Spotify, qual é seu nome? Tainan, então, segundo voucher. Bom, por que o Spotify, pessoal? O Spotify, olha que interessante. Não sei aqui quem assistiu aquele seriado, Som na Faixa. Estava até falando com ele sobre ele com o Matheus Consoli. É excepcional. Vale a pena ver. E conta a história por trás do Spotify. Então estava acontecendo muita coisa de pirataria na época. Alguns de vocês citaram Pirate Bay, entre outros. Estava acontecendo muita pirataria. E aí, começou a haver artistas que queriam fazer produção independente. Fazer do jeito que queriam, do jeito que gostava, do jeito que a arte pede. E não se submeter a um complexo canal de distribuição que tira margens dos artistas e que direciona o que chega para o público e não chega. E com esse inconformismo surgiu o Spotify. Hoje, pessoal, sabe quantos usuários tem no Spotify? 400 milhões. Só para vocês terem uma ideia, no mundo, Netflix tem 200 milhões de usuários. Spotify tem 400 milhões. Desses 400 milhões, 460 para ser mais exato, 200 milhões são pagos, usuários pagos. Tá? E aí, a última pergunta do quiz. Qual foi o grande benefício para o consumidor de tudo isso que eu estou falando para vocês? Spotify, YouTube, que surgiu por volta de 2008, entre várias outras plataformas. O que o consumidor ganhou? Vamos lá. Ele pode ouvir música de graça. Qual é seu nome? Lucas, tem mais um voucher aqui pro Lucas. Pô, essa foi na mosca, hein, cara? Aplausos aí pro Lucas.
o consumidor poderia consumir conteúdo de graça. Então, o grande benefício para o consumidor foi a beleza dele poder escolher. Ele pode escolher. Você quer pagar para não ouvir propaganda? Beleza, você vai estar entre os 200 milhões de assinantes do Spotify ou do YouTube. Você não quer pagar? Você pode consumir mesmo assim, só que você tem que ouvir propaganda porque precisamos ganhar dinheiro para mover toda essa plataforma e tudo isso que está acontecendo. Então, Spotify não precisa comprar para consumir. YouTube, olha que interessante. Alguém aqui vai no show do Coldplay? Semana que vem começa a turnê. Alguns vão. Eu prometo, não tem quiz aqui para dar ingresso pro Coldplay, tá? Não tem. Alguns de vocês falaram que vão. Marcela vai? Não? Laura não vai? Bom, eu vou semana que vem lá. Já assisti uma vez em Nova York, o show deles é excepcional. Mas olha que interessante, eles lançaram um álbum na Jordânia, transmitido ao vivo pelo YouTube, que eles nunca tocaram por completo. 18 milhões de visualizações, de graça, no YouTube. Eu lembro que eu assisti ao vivo. Eles fizeram um show no amanhecer e o outro no pôr do sol, de graça, para consumir no YouTube. Então, você não precisa comprar um produto para consumir e você não precisa ir ao show para assistir seus artistas favoritos. Isso é o que a gente chama de desacoplamento. Então, pessoal, resumindo aqui, o que eu falei para vocês? A primeira onda aconteceu com desagrupamento de produtos que eram facilmente digitalizáveis. E aí eu citei o iTunes. Poderia citar na mídia, Google, Yahoo. Você não precisava comprar o jornal, aquele calhamaço de papel para consumir notícias de esportes, de eventos, de nada. Isso é o desagrupamento. A segunda onda, desintermediação. Eu citei na indústria da música, mas ela aconteceu na indústria do turismo. Agências de turismo foram desintermediadas, hotéis lançaram seus próprios websites, companhias aéreas e assim por diante. E essa terceira onda era uma revolução para o consumidor que está afetando todas as indústrias de um jeito ou de outro. Quando você opta por comprar um produto e não ir até a loja, você está desacoplando uma atividade que antes você tinha que fazer, que era ir até a loja. E aqui no caso da indústria da música, isso afeta de uma maneira muito forte. Bom, pessoal, só contando um pouco de história para fechar aqui, eu vou falar de passado, presente e futuro. 3 slides rapidinho. O passado, olha, eu sou um músico extremamente frustrado, não tinha talento, tinha que ter muito esforço, retorno era incerto, fui estudar. Naquela época, em 1999, aí era uma foto minha, do meu irmão que era o talentoso, ele trabalha na indústria do cinema hoje, faz várias produções no nosso cinema nacional, grande desafio, inclusive, essa indústria, e ele está super bem nela. O meu primo e eu, a gente tocando numa boate na cidade de Matão, no interior aqui de São Paulo, aqui pertinho. Pois é, Aquarium Club chamava. A gente tocando, qual que era o caminho para a gente ficar conhecido naquele momento? Pessoal, eu sempre gostei de marketing, sou professor da área de marketing, né? A gente não tinha convite nenhum para tocar. O que eu falei? Vamos fazer um evento de lançamento da banda na cidade, porque na cidade todo mundo chamava a banda de fora. Então a gente fez o evento de lançamento. Foi noticiado no jornal da cidade. Olha só, quantas pessoas impactamos? Quase ninguém. Quase ninguém. Os convites começaram a acontecer, mas muito lentamente. Hoje é uma nova lógica. Olha o que eu trago para vocês agora. Não vou aparecer eu cantando, não, juro. Sanganuna. Não sei quem acompanha essa artista no YouTube. Eu toco piano, voltei a fazer aula, pratico bastante. E essa artista fez uma coisa que eu achei genial, que eu vejo acontecendo em outras indústrias e ela fez. No estúdio dela, ela grava 2 lives por semana. Transmite 2 lives pelo YouTube por semana. Até aí tudo bem. Mas olha o que ela fez. Ela criou uma playlist como um leilão. Então você pode dar um lance. Ela tem um repertório de cerca de 150 músicas. Ela é uma pianista excepcional, originalmente da Coreia e que mora nos Estados Unidos. Ela é uma baita pianista de jazz, bossa nova, assim, impressionante, rock, toca tudo. E aí,
você pode falar, olha, eu quero que ela toque The Girl from Ipanema, né, a Garota de Ipanema, While My Guitar Gently Weeps, dos Beatles, e você dá um lance, $10, 15, $20 e assim por diante. Ela criou um sistema para isso, faz 2 lives por semana, tem uma baita audiência, tem 300 mil inscritos no canal, e detalhe, pô, gostei da música dela, gostei da partitura dela. Você pode comprar não só a partitura dela, olha o microfone dela, que legal. Olha o que ela está usando de câmera, que legal. Tem todos os equipamentos que ela usa. Se você comprar pelo link dela, ela ganha um percentual. E é assim que ela ganha, monetiza do próprio estúdio da casa dela e atinge o mundo. Olha só a nova lógica. E o futuro? Agora meu finalzinho é falando de futuro. Olha, eu sou comentarista e participo de um podcast entrevistando junto com o Sami Dana, que é idealizador também da FGV aqui de Ribeirão, com o Dodi Denucci, o ex-Globo. A gente entrevista CEOs, executivos, empreendedores de várias indústrias. O programa nosso que mais bombou foi quando a gente fez esse do ChatGPT. Já ouviram falar do ChatGPT? Vou dar uma demonstração rápida aí para vocês. Resumindo, é uma inteligência artificial em texto. Você dá um comando e ela te responde o que você quiser. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu dou aula lá em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho muitos alunos que testaram subir as provas dos professores no ChatGPT e ver as respostas. Ele monta textos únicos para cada comando que você dá. Tem prova lá que saía com um aluno com 9, 10, sem o aluno ter tocado na prova. Tá? Então é uma inteligência artificial que responde por comando e transforma em texto. Quem que é o grande investidor do ChatGPT? Microsoft. Microsoft está desafiando a hegemonia do Google nas plataformas de busca. Hoje o Google tem 95% de participação de mercado. ChatGPT. Hoje o Bing da Microsoft tem 5% de participação de mercado em buscas e a Microsoft está tentando acabar com a hegemonia do Google. Eu vou dar um exemplo para vocês de aplicação de inteligência artificial e ChatGPT na indústria da música. Primeira coisa, claro, pensando no nosso querido Kiko Zambianchi, que está aqui presente, e não querendo, assim, não é bom o que eu vou mostrar em termos de qualidade, tá, Kiko? Mas me permita, em benefício só de explicar o meu ponto e o conceito aqui. Eu coloquei o seguinte, hoje, estava preparando a palestra, eu coloquei compor uma música parecida com Primeiros Erros. Foi o robô que fez isso. E se vocês entrarem agora e digitarem lá, ele vai compor uma música com o mesmo comando muito diferente. Ele produz conteúdos criativos, únicos, exclusivos e não repete. E eu joguei no Google essa letra, falei, ele copiou. Joguei com aspas, original. Aí eu falei o seguinte, traduza para o inglês. Ó, eu escrevi daquela maneira, ó, L-E é Leandro, é meu usuário. Eu falei, traduza para o inglês a música que criou. Eu estou conversando, eu estou dando comando, eu não sou programador. Eu estou dando comando como eu falo com qualquer pessoa. Transformou para o inglês. Aí vocês falam, Leandro, mas é a música, a letra da música, né? Pois é. O Google, entre outras plataformas, estão trazendo para o mercado aplicativos que transformam texto em música. Tem aplicativos muito bons como o Music LM, mas eu usei um de graça só para mostrar para vocês em 16 segundos como que transformou aquela música que eu criei em uma música de verdade. Não é muito boa, tá? Eu usei uma plataforma grátis, mas eu escolhi quem eu queria, o cantor, o tipo de voz e algumas características. E aí saiu essa música. I feel like something has put start the verses, and I can't explain the best I feel inside. Maybe it's the fear, but I know how to go, but I won't give up. Eu criei em 5 minutos e 3 comandos essa música. É bom? Não é bom. Mas o meu ponto é, vai melhorar com o tempo, com os dados, com a tecnologia. E à medida que... Não, já chega. E à medida que melhora, o que acontece na indústria da música, da arte, da produção visual, inclusive, o custo de produção, distribuição despenca, novas formas de monetização e exposição surgem a cada momento. Para qualquer um que faz conteúdo, seja para uma empresa, seja um artista, qualquer um na cadeia da música, da indústria e do vídeo. Não é bom, mas vai melhorar. Esse é o meu ponto. Quando surgiu o Discman não era bom. Quando surgiu o MP3 Player não era bom.
foi melhorando. Pra você ver como não dá pra confiar, né? Porque ator não é brincadeira. Ator foi a coisa mais... Bom, eu vou falar agora depois dos caras que são professores, então eu não sei nem o que eu vou falar direito, mas eu vou contar um pouco da história aqui. Da história que eu vivi, né? Na minha época, não tinha, quando eu comecei, não tinha internet. Então, o cara pra ser artista, ele tinha que compor uma música legal. Ele tinha que cantar bem. Não tinha cantor desafinado, porque não tinha afinador de voz, né? Hoje você pode falar e depois colocar ali cada coisa na sua nota ali e virar um cantor. Você pode cantar tudo desafinado e o cara vai lá e afina depois, né? Então, na minha época, não. O cara tinha que realmente cantar, tinha que realmente tocar. Ele ia se apresentar no palco e não dava para enganar, não tinha eletrônico, ó, liga aquele negócio e sai tocando e acabou, né? Então tinha o diretor artístico, que era o cara que entendia de arte, e ele sim ia olhar todos os artistas em uma gravadora, né? Ia escolher, olha, aquele ali é bom, aquele outro é bom, aquele outro é bom. Eu tô contando essa história porque é o seguinte, hoje em dia, na internet, por dia tem um lançamento de mais ou menos 60 mil músicas. 60 mil músicas, gente. Não dá para ouvir 60 mil músicas, eu acho que, sei lá, é demais, entendeu? Então, assim, junto com um monte de artistas que são legais, entrou um monte de coisa que você fala, meu Deus. Inclusive essa aberração faz a música na hora. O negócio não é maluco, né? E assim, as pessoas começaram a se acostumar com isso, né? E acaba sendo uma mentira, porque para o cara chegar naquela música ali, ele pôs a ideia dele, ele pôs o momento da música, né? Então ele não foi nada criativo, né? Ele fez o que mais ou menos está acontecendo e que ele estudou uma música ali ou a outra ali que está rolando e fez aquela música ali, né? Então assim, dentro de hoje em dia, né? A gente está se acostumando com um monte de artista que às vezes não é artista. Ele simplesmente escolheu ser artista, né? Porque tá fácil. E isso daí é um problema. É um problema porque começa a ficar tudo igual, né? Você ouve hoje música, algumas coisas aí, sertaneja, desculpa, não é minha praia. Mas você ouve uma música, um outro, você fala, gente, é tudo igual. Aí surge uma música que faz sucesso, aí junto dessa aparecem mais 40 e tantas iguais. E as pessoas engolem. Porque antes ninguém engolia. Nos anos 80, por exemplo, se alguém fizesse uma voz parecida com a do Renato Russo, quando ele subisse no palco, as pessoas virariam as costas. E hoje em dia as pessoas aplaudem. A gente tem artistas roubando o espírito de outros artistas, né? A gente tem artistas forçando uma barra assim, que você fala, poxa, mas quem tá cantando? Ah, isso aí é o Djavan. Não é. É o outro rapaz ali que canta igual. E o povo aplaude. Então, assim, mudou muito o conceito de arte, né? E a gente acabou tendo que escolher, além dessa mudança radical de todo mundo ser artista, a gente tem que achar esses artistas no meio de 60 mil. É gente pra caramba, né? Uma coisa difícil. E as pessoas se apoderam das artes, de quem realmente faz arte. Eu fui no show do Fatboy Slim. Aí chegou lá, começou o Fatboy Slim, né? Vai começar o show e tal. Aí entrou o Fatboy Slim, uma luz em cima dele. Aquela coisa ali, ele com a mão.
Povo, aí ele parou tudo assim, aí começou a tocar um violão. E todo mundo em silêncio olhando e ele. E o violão. Devia ser um Paco de Lucia, alguma coisa assim. Aí ficou aquele silêncio, aí eu não aguentei, cara, porque o cara com a mão assim, em cima dele e o povo. Ai, ai. Aí eu virei e gritei. Porra, esse Fat Boy toca violão pra caralho. Foi isso que aconteceu. Todo mundo riu, mas todo mundo engoliu. E tá ali. Parabéns, que demais. Então, assim, existem várias coisas, por isso que eu acho que a música e a arte é uma coisa muito de coração. Não adianta você ir querer fazer uma música. Não, eu vou ser artista. Se fosse assim, não tinha bancário mais, gente. Quem que ia trabalhar no banco? Eu vou ser superstar. Entendeu? Então, assim, as coisas não são tão simples, né? Como a internet mostra e como as pessoas mostram. O que mudou muito foi que antes a gente pagava um jabá para uma rádio. Olha, vamos na rádio X e vamos dar uma grana ali. E aí eles vão tocar e a gente vai ficar famoso. Porque vai tocar ali, depois toca lá e assim vai. Aquela rádio é estourada. Não, fala lá com a televisão, não sei o que, e acabou. Hoje em dia dividiu isso tudo. Então a gente tem assim o Spotify, tem o YouTube, tem não sei o que, aí você impulsiona. Impulsiona o que é? É o jabá. Entendeu? Porque eu tenho um dos meus sócios, que agora eu montei o selo, um deles, ele fez uma tarantela, mais ou menos desse estilo, assim, não, vou fazer pra fazer. E aí deu uma impulsionada, ele foi para 15 mil audições. Um cara que nunca, que é um roqueiro, nunca fez uma tarantela na vida, entendeu? Outra coisa que aconteceu também, que nos Estados Unidos, foi uma banda que contrataram, que a banda tinha milhões de seguidores. Milhões, caras estourados, milhões. Vamos fazer uma turnê nos Estados Unidos com 30 shows. Não tinha ninguém, nem o show. Porque assim, um mora na Coreia, o outro cara mora no Uruguai, o outro cara mora no... Então tem seguidores, né? E muito que se faz na internet também, caso as pessoas às vezes acreditam muito, né? Que é uma coisa muito desacreditada lá fora, mas aqui tem muita credibilidade. Essa coisa dos seguidores, né? Tem gente que vende isso. Eu já recebi várias propostas. E aí, você não quer subir para milhões o seu não sei o quê? Mas tem muita mentira também, né? Porque tem site, por exemplo, que o cara faz um site de sacanagem, entendeu? Aí ele vai lá, o site de sacanagem, ele abre hoje, amanhã tem 80 milhões de seguidores, entendeu? Aí o cara vai lá, faz o site de sacanagem, e aí ele vende para o outro os seguidores, e ele simplesmente, depende se o cara pagou uma grana mesmo, ele some com o site de sacanagem, pega todos aqueles seguidores, põe lá e monta. Agora é da dupla sertaneja Paulinho e Robertinho. E o cara sai do zero para milhões. E tem gente que acredita, nem tudo é assim, né? Nem tudo é essa, né? O que aconteceu foi isso. Hoje em dia você paga o Instagram, você paga o Spotify, você paga não sei quem, você paga não sei o que lá. Dividiu todo esse jabá e ainda tem a rádio e continuou com tudo a mesma coisa, né? E eu acho que a grande dificuldade disso é a carência de um diretor artístico. Eu odiava diretor artístico. Mas o diretor artístico, geralmente, é aquele cara que entende de música, né? Para fazer uma coisa legal, para a gente poder ter uma história musical. Que eu lembro, por exemplo, nos anos 90, várias coisas que aconteceram ali, era a dança da bundinha, a dança do joelhinho, a dança do cotovelinho, a dança do não sei o que lá. E hoje é um vazio na história musical.
As pessoas têm vergonha, às vezes, de falar dessa época da música, que era fã daquela pessoa, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, eu acho, com a arte brasileira, para a gente não ter, por exemplo, os caras cantando coreano, porque as músicas atuais não dá nem para cantar. Se eu cantar algumas músicas aqui que a gente ouve, que as pessoas estão ouvindo aí, por uma menina, se eu falar a letra para ela, é capaz de eu ser preso por assédio. Mas não é verdade? Então, assim, a internet, ela ajuda bastante, ela realmente é um... Mas eu dou graças a Deus eu ter surgido numa época antes e que a internet veio somar, né, a coisa da minha carreira, assim, não foi... Eu não surgi da internet, né? E o rock hoje em dia, né, a gente tá aqui no hard rock e tal, o rock realmente é uma coisa que tá difícil, tá complicado, as pessoas ouvem guitarra e viram a cara, entendeu? Principalmente se for novo. Pra mim é ótimo. Pra quem faz rock e já é conhecido, é ótimo. Porque se alguém quiser ouvir rock, vai ter que chamar esses caras, né? É o Capital, é o Paralamas, é o não sei quem, são esses caras. Porque esses caras realmente são os caras, né? Os outros, assim, aparecem, às vezes são até mais legais, mas eles não têm abertura na imprensa, na própria juventude, os caras não querem saber. Então, hoje em dia o rock está restrito a algumas ruas em São Paulo, como a Augusta, que tem os barzinhos, que tem rock, e virou uma coisa meio blues, né? Porque o blues, então, coitado, porque o blues era desse jeito. Era uma casinha aqui, outra casinha ali, outra casinha aqui. Hoje em dia o rock também está nessa situação. Apesar de ter influenciado tudo, influencia até hoje, né? Tem muita coisa que é feita em cima do rock, né? Você vê a Dua Lipa aí, com aquela do In Excess, igualzinho. Você vê coisas assim acontecendo. Então, assim, a internet e os sites que fazem música, eles conseguiram uma coisa que para eles foi ótimo, né? O Spotify ganha uma fortuna, são todos milionários, mas eles pagam 0, não sei quanto pro artista. Sabe? É um absurdo. Tem um movimento na Inglaterra, inclusive o Paul McCartney está fazendo parte, para falar quem autorizou isso. Como assim? O cara vai lá, pega a sua música, põe no lugar e tal, e te dá 0, tanto. Para você ganhar $2.000, você tem que ter 2 milhões de pessoas que acessaram o seu negócio. Que porra é essa? Quem deu ordem, né? Então, assim, é uma coisa que, para a parte musical, não foi legal. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, com música, a gente tem que trabalhar com o coração, com a vontade de fazer um trabalho legal. Quando a gente tenta a coisa dessa forma, sem o coração, a gente acaba fazendo, pode até fazer sucesso, mas você não convence, entendeu? As coisas não convencem e pode ficar um grande vazio no final das contas. É isso. Falei demais, mas é isso. Em breve teremos novidades. Eu tô com o selo agora. Eu vou lançar alguns artistas exatamente por causa dessa carência que eu sinto de alguém ajudando, principalmente as pessoas novas que estão começando a carreira e às vezes cantam pra caralho. O cara não consegue aparecer, às vezes não tem dinheiro, não tem nem sabe o que fazer, como eu. Eu não sei. Eu peguei um cara, uma menina que entende, a outra menina que entende disso, cada um. Peguei um cara do financeiro, um advogado, não sei o que, montei um selo. E a gente vai fazer um selo aproveitando uma das coisas que eu acho legal da internet e das plataformas, que é a possibilidade de você lançar um single.
Você não precisa lançar um disco. Hoje em dia o cara lança um disco, o cara vai lá, entra no iTunes, fala, eu quero essa, e compra aquela música. Ninguém precisa mais comprar o disco inteiro, né? Você compra o disco, cada uma música, as outras são tudo horrorosas, você teve que comprar tudo, né? Hoje em dia a gente consegue. Então a gente fez um selo que lança singles e é um selo que tá crescendo, então a gente vai fazer várias coisas. Estamos fazendo trabalho, eu estou fazendo trabalho de produção, de direção artística, tudo. Componho músicas com as pessoas que tocam comigo também. Estou fazendo, esse negócio do ator é mentira, mas eu já fiz. Eu já fiz algumas trilhas sonoras para teatro. Fiz agora recentemente uma trilha para o filme americano. Vai rolar uma série muito interessante, contando algumas coisas, inclusive aqui de Ribeirão Preto. Vocês vão achar legal. Entendeu? Contando o começo da minha carreira e tal. E vai ser muito bacana. É um prazer, obrigado pelo convite. Gostei muito de aprender com vocês. Tenho que aprender isso aí para hoje em dia continuar aparecendo.